para falar que Ele vai fazer. Então eu só posso dizer que Deus é na sua vida. E eu louvo a Deus, viu? Louvo a Deus pela senhora e pela sua família. Amém? Irmãos, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo de número 5. Glórias a Deus. A partir do verso 1. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos esperar todos acharem para a gente fazer uma leitura muito bonita nessa noite. Lucas capítulo 5, versículo 1. Quantos irmãos procuram, irmãos? Olha só. Eu trouxe o meu livro aqui novamente para os irmãos. Para quem não quiser estar adquirindo hoje, a gente vai fazer um preço muito bom, tá? R$15 apenas. Tá bom, pastor Jean? De 20 vai para 15, porque a gente tem poucas unidades, irmãos, e eu preciso ajuntar um valor para imprimir mais unidades, tanto do primeiro livro como do segundo, porque mês que vem nós estamos indo para o Nordeste e eu preciso levar uma grande quantidade para lá. Tá bom? Então, os irmãos que puderem, passe lá. A gente tem Pix, a gente tem várias formas aí para os irmãos estarem adquirindo esse livro e serem abençoados. Amém? 3 guerras para um soldado: guerra da carne, guerra espiritual e guerra do mundo. Todas essas guerras baseadas na Bíblia Sagrada, para o seu conhecimento e o seu desenvolvimento. Bom? Então você passe ali no final para estar conhecendo. Lucas capítulo 5, versículo 1, nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos com que ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glórias a Deus. Você pode glorificar Deus nessa noite? Irmãos, essa é uma palavra muito linda. Eu amo quando eu leio esse texto aqui.
Porque quando nós lemos esse texto, nós vemos alguém que está frustrado. Nós vemos alguém, irmã, que está decepcionado. Porque nessa ocasião aqui, Pedro ele vai para o mar com a certeza que ele vai pegar peixe. Ele tem a convicção que vai dar certo. E pescador que é pescador de verdade, sabe. Som foi. Pescador que é pescador de verdade, ele sabe exatamente quando o mar está bom para pegar peixe. Às vezes, o sinal do que está ventando no mar ou não é um sinal para o pescador. Se está frio ou está calor é um sinal para o pescador. Se a maré está alta ou está baixa, também é um sinal para o pescador. Pescador de verdade, ele sabe exatamente o dia certo que a sua pesca vai ter sucesso. Eu me lembro que uma vez eu fui pescar com meu pai e a gente foi bem de manhãzinha e tinha feito muito frio na noite passada. E nós chegamos no pesqueiro por volta de 7 horas da manhã e o dono do pesqueiro falou: olha, vocês vão entrar, mas não vão pegar nada porque fez frio a noite toda. E a água está gelada, então vocês não vão conseguir. Mas vocês podem tentar. Dito e feito, irmãos. Nós ficamos lá por 4 horas e não pegamos nada. Aí depois de 11 horas, que já estava sol, já estava quente, foi aí que a gente começou a conseguir pescar alguma coisa. E aí os pescadores de verdade, que conheciam, começaram a chegar e pescar. Então quem é pescador, ele sabe exatamente a hora certa que a pesca vai ter sucesso. E Pedro, nesse dia ele tinha certeza que iria dar certo. E existe, irmãos, 2 tentativas que todo ser humano coloca em prática. A primeira tentativa é quando você vai tentar dar certo. Quando você diz: olha, o não eu já tenho, então eu vou tentar o sim. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Essa é a tentativa que você vai tentar. Mas existe a tentativa que nós temos a certeza que vai dar certo. Nós temos a certeza que nada pode atrapalhar. Uma vez eu passei muito tempo desempregado e eu fui fazer um processo seletivo em uma empresa e era 5 fases. E eu passei nas 4 fases. Na última fase, que era um teste físico, eu infelizmente fui reprovado. Só que eu já tinha convicção que daria certo. Porque o teste era muito simples, era muito fácil. E eu tinha certeza que eu iria passar, que ia dar tudo certo. E aí o RH falou aquela frase que ele fala para todo mundo, né? Espera em casa que a gente te liga. Eu estou esperando eles me ligar até hoje. Mas infelizmente na última etapa não deu certo. Eu tinha certeza que daria certo. Mas no final não deu certo. E Pedro ele estava passando por essa mesma situação aqui, nessa ocasião. Ele tinha certeza, pastor Jean, que nada podia frustrar a sua pesca. Mas o texto diz que eles trabalharam a noite inteira e nada. E quando o texto diz nada,
Significa que nem um peixe ele pegou. Nada, zero. A pesca de Pedro foi um verdadeiro fracasso. Só que nesse dia, Pedro teve um encontro com Jesus. E todo homem que tem um encontro com Jesus, a sua história é totalmente diferente. E Jesus, olha só como Jesus é sábio, irmãos. Jesus, ele vai pegar o barco de Pedro para subir em cima e para pregar, para ensinar a multidão. E o texto vai dizer que havia 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos. E Jesus, ele vai pegar justamente o de Pedro. E eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque é o seguinte. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Pedro era uma pessoa difícil de lidar. O temperamento de Pedro era um sanguíneo. Uma pessoa difícil de lidar, irmãos. Então eu penso comigo que Jesus pensou que se ele não pegasse o barco de Pedro, Pedro podia ir embora para casa sem ouvir a pregação. Mas Jesus, que já era onisciente, ele conhecia muito bem a Pedro, ele vai pegar justamente o barco dele. Porque Pedro teria que ouvir a pregação inteira para depois ir embora. Oh, glória! Então Jesus, ele consegue prender a atenção de Pedro ali. E enquanto Jesus estava pregando, irmãos, Jesus estava curando Pedro por dentro. Oh, glórias! Enquanto Jesus estava ensinando ali, pastora, Jesus estava curando a decepção de Pedro. Enquanto Jesus estava ali ensinando, ele estava tratando Pedro por dentro. Aí Jesus prega, limpa Pedro por dentro, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos purificar por dentro. Depois que Jesus prega, Jesus vai falar para Pedro: Pedro, eu até quero te devolver o seu barco, mas eu não posso devolver o que você colocou na minha mão do mesmo jeito. Oh, glória! Você não entendeu? Eu vou melhorar para você. Aquilo que você coloca na mão de Jesus, Ele não vai te devolver do mesmo jeito. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Aquilo que você entrega na mão de Jesus, Ele não vai te devolver do mesmo jeito. A sua família que você entrega na mão dele, Ele vai restaurar. O teu problema que você entrega na mão dele, Ele vai restaurar. A tua dificuldade que você colocou na mão dele, Ele vai restaurar, porque Jesus não vai devolver o que você confiou na mão dele do mesmo jeito. Jesus é especialista nisso, irmãos. De devolver o que você colocou na mão dele de uma maneira diferente. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, eu quero até te devolver, mas eu não posso devolver o seu barco vazio. Oh, glória! Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, volta lá no mar. Aí eu imagino Pedro, irmãos, porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia, a gente tem que pensar, a gente tem que imaginar a cena. Eu imagino Pedro, pastor Jean, falando para Jesus: mas eu acabei de vir de lá. Acabei de passar vergonha lá. Acabei de ser fracassado lá. Não vai dar certo. E Jesus manda ele voltar para o mesmo lugar. Aí ele fala: mestre, eu trabalhei a noite inteira.
e nada apanhei. Vírgula! Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente tem que usar vírgula na nossa vida. Quando Jesus ele entra na nossa situação, irmãos, nós temos que aprender a usar vírgula na hora certa. Porque a vírgula, ela significa um espaço entre uma situação e outra. E a situação de Pedro antes é que ele estava sem Jesus. Oh glória! Mas ele usa a vírgula dizendo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. Deixa eu lançar uma palavra para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você que recebe, levanta a sua mão. Em nome de Jesus, oh glória. No lugar aonde você foi envergonhado, vai ser o lugar aonde Jesus vai te honrar. No lugar aonde você recebeu o seu fracasso, vai ser lá que Deus vai se mostrar que Ele é na tua vida. No lugar aonde te humilharam, vai lá mesmo que vai ser o lugar aonde eles vão ver que Deus é na tua vida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra nessa noite. Ele trabalhou a noite inteira, mas nada apanhou. Se esforçou a noite inteira, mas nada conseguiu. Aí ele vai dizer, irmãos, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Olha só o detalhe. Sobre a tua palavra. Ou seja, Pedro primeiro ouviu a palavra de Jesus, para depois confiar nela. Dá para entender esse mistério aqui, irmãos? Primeiro Pedro ele parou para ouvir a voz de Jesus, para depois colocar sua fé em prática. Agora olha só que problema que teria se Jesus não pregasse antes. Porque Pedro ele falou sobre a tua palavra. Porque, irmãos, nós vivemos num tempo hoje em dia que as pessoas elas querem alcançar a bênção e não conhecer o dono da bênção. As pessoas hoje buscam solução para o seu problema no momento, evangelista Silas. Mas elas não querem ter compromisso com Jesus. E esse é um grande problema, irmãos. Mas Pedro primeiro, ele conheceu Jesus. Ele ouviu a palavra de Jesus. Para depois Jesus operar um milagre na vida dele. Aí o texto vai dizer que ele volta para o mar. Versículo 6, você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 6 diz assim, ó. Então, fazendo assim, colheram. Tá, colheram aí? Colheram uma tão grande quantidade de peixe. Agora olhe para cá, irmãos. Pelo que eu sei, a gente vai no mar, pastor Jean, para pescar. Não é para colher. Até onde eu sei, irmãos, a gente tem que ir para o mar para pescar, não para colher. A gente só colhe aquilo que está fixo em um determinado lugar. Mas o texto vai dizer que eles colheram os peixes. Ou seja, eles pegaram os peixes que estavam parados em um lugar só. Você consegue entender isso aqui, irmãos?
Sabe por que isso aqui aconteceu? Porque enquanto Pedro estava ouvindo a palavra de Jesus, Jesus que é onipresente, onisciente, ele estava também lá resolvendo o problema de Pedro. Oh, glória! Estava falando para o peixe, ó, ajunta aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos passar aqui. Porque quando você para ouvir a voz de Jesus, Ele trabalha no teu problema. Quando você para ouvir a voz de Jesus, Ele trabalha na tua dificuldade. Agora o problema, irmãos, o problema é que às vezes nós não queremos ouvir a voz de Jesus. Já passou um momento na sua vida que você entregou currículo em todo lugar e a porta não se abria? Que você ia para um lado, para o outro e nada dava certo? É porque às vezes, irmãos, Deus ele fecha algumas coisas na nossa vida, sabe? Para a gente parar para ouvir a voz dele. Oh, glória! Às vezes, nós estamos tão atarefados no nosso dia a dia e nós não temos mais tempo para Jesus. E Jesus tem que bloquear algumas coisas para nos chamar a atenção. Prova isso, Rafael? Provo. O filho pródigo, a Bíblia vai dizer, depois você lê na sua casa, Lucas 15. A Bíblia vai dizer que depois que o dinheiro dele acaba, há fome naquela terra. Primeiro o dinheiro dele acaba, depois a fome chega naquela terra. Se a fome não chegasse lá, ele não se quebrantaria e talvez ele não voltaria para a casa do pai dele. A fome precisou invadir a terra inteira para chamar a atenção de um jovem. Então, às vezes, Deus, Ele fecha algumas portas na nossa vida, sabe? Para nos chamar a atenção para perto dEle. Oh, glória! Jó, ele vai dizer assim, ó, antigamente, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois dessa dificuldade eu te conheço face a face. Eu te conheço mais perto. Porque nós temos o mal, irmãos. Desculpe usar essa palavra, mas é a verdade. Nós temos o mal de buscar a Deus só no momento da nossa dificuldade. Só quando o sapato aperta que nós buscamos a Deus. Só no momento que nós estamos sozinhos e nós nos achegamos perto de Deus. E isso é o mal de todo ser humano. E é por isso que às vezes Deus precisa fechar algumas coisas em nossas vidas, para chamarmos a atenção para perto dele. Agora olhe cá. O texto vai dizer também. É uma mensagem para você pensar, irmãos. O texto vai dizer também que a quantidade de peixes que eles pegaram era tão grande, pastora Edione, que eles tiveram que chamar os amigos deles que estavam próximos. Olha só que coisa linda, irmãos. Eles tiveram que chamar. E o texto diz também que os 2 barcos encheram, que quase iam a pique. Eita glória! Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção, quando chega na sua vida, chega para você e para quem está perto de você. E isso é interessante a gente falar, porque quando nós desobedecemos a Deus, o castigo vem para nós e para quem está perto de nós. Prova na Bíblia, provo. Lê a história de Davi, o
pecado de Davi, você vai ver as consequências. A sua família pagou o preço. Agora, quando nós obedecemos a Deus, a bênção vem para nós e para quem está perto de nós. Você pode dar glória a Deus por isso? É por isso, irmãos, que vale a pena ser fiel a Deus. É por isso que é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Porque quando a bênção chega, alcança você e quem está perto de você também. Mas tudo isso aqui aconteceu porque primeiro Pedro parou para ouvir a voz de Jesus. E às vezes, evangelista Silas, a gente precisa parar para ouvir a voz de Jesus. A gente precisa parar. Quer outra prova disso? Jesus certa vez visita a casa de Marta e Maria. Marta estava preocupada com muitas coisas, mas Maria gastou todo o seu tempo aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Aí Marta questiona: mestre, pede para essa minha irmã aí vir me ajudar, porque eu estou afadigada. Oh, glória. Aí Jesus fala: Marta, minha voz está indo embora. Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas a tua irmã escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Ou seja, a luta vai vir, mas ela vai se lembrar das palavras que ela está ouvindo. A dificuldade vai vir, mas ela vai se lembrar das palavras que ela está ouvindo. Então isso não será tirado. Mas isso só eu e você conseguimos quando nós paramos para ouvir a voz de Jesus. Saia com essa frase nessa noite em seu coração: eu preciso parar para ouvir a voz de Jesus. Porque enquanto você faz isso, meu irmão, Jesus, ele trabalha no teu problema. Você pode dar glória a Deus por isso? Se coloque de pé que eu quero orar por você. Oh, glória. Para finalizar, versículo 11. E lá, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora imagine aqui comigo, irmãos. Imagine aqui comigo. Nesse momento aqui, oh glória, eu amo a Bíblia Sagrada, irmãos. Nesse momento aqui, Pedro ficou rico. Pedro alcançou o que todo pescador queria alcançar: 2 barcos cheios de peixe. Oh, irmãos, o homem ficou rico naquele dia. Mas a Bíblia diz que eles largaram tudo para seguir Jesus. Oh, glória. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Pedro parou para conhecer quem era Jesus. E quando eu e você conhecemos Jesus, irmãos, nada do mundo mais importa. O que importa é nós seguirmos a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que pararam nessa noite para ouvir a tua voz, que pararam nessa noite para ouvir a tua doce palavra. Jesus, a tua palavra tem poder para curar. A tua palavra tem poder para restaurar casamentos. A tua palavra tem poder para sarar as famílias do Brasil. A tua palavra tem poder para alcançar onde a medicina não alcança, Pai. A tua palavra em Hebreus vai dizer que ela é como uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. A tua palavra tem poder para mudar os pensamentos negativos. E como é bom, Pai, nós pararmos para ouvir a tua doce voz. Em nome de Jesus, Pai,
Enquanto a tua igreja está ouvindo a tua voz hoje, vai lá no nosso problema, vai lá na nossa casa, vai lá na porta de emprego que está fechada, vai lá naquela promoção, Deus, que está difícil para sair. Abre as portas, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Visita aquele hospital naquele momento, Deus. Oh, glória. Aonde o parente do teu filho e da tua filha está. Oh, glória. Eu sinto a graça de Deus aqui. Visita, Pai, aquele hospital nessa noite. Porque a tua palavra não volta vazia. E nós vimos nessa noite que nós só precisamos parar para te ouvir, oh glórias. Enquanto o Senhor trabalha no nosso problema, Pai, visita, Deus, essas pessoas que estão nos assistindo agora através dessa câmera, Pai. A cada um que está com seu casamento abalado, com a sua família abalada, que está em estado de depressão, de crise de ansiedade, em nome de Jesus, Pai, visita essa pessoa nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. Deus, que a tua palavra seja cada vez mais em nosso coração, porque quando a tua palavra é no nosso coração, o Senhor se responsabiliza pelo resto. Eu te louvo, Pai, e eu te agradeço pela vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo nessa noite, essa semana, diga forte, essa semana será a semana da minha vitória, porque hoje eu ouvi a voz de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glórias! Escute, eu já quero entregar o microfone. Por acaso tem alguém no nosso meio que se encontra afastado da igreja? Se tiver, só levante a mão que eu quero te conhecer. Tem alguém entre nós que se encontra afastado da igreja e por algum motivo, alguma tristeza, alguma decepção ou qualquer outro motivo você se afastou do caminho do Senhor? Se tem alguém nessa noite, eu quero te conhecer. Tem alguém que nunca aceitou Jesus e ouviu essa palavra nessa noite? Não tem ninguém? Jesus quer te dar nessa noite, meu irmão, o melhor abraço da sua vida. Você que me assiste nessa live também. Jesus quer te dar o melhor abraço da sua vida. E não existe mais nada prazeroso nesse mundo, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus. A nossa vida é diferente, nosso modo de pensar é diferente. Tem luta, tem dificuldade, mas nós temos um Jesus que trabalha em nosso favor. Tem alguém nessa noite querendo aceitar Jesus? Tem alguém querendo fazer uma nova aliança com Jesus nessa noite? Se não tem, glórias a Deus por isso. Se tem alguém na live me assistindo e quer entregar sua vida para Jesus, comente aí nos comentários, eu quero aceitar Jesus. Pastor Jean e a pastora Dione vai ler o seu comentário e vai entrar em contato com você. Viu? Deixa aí nos comentários agora, eu quero aceitar Jesus. E que essa palavra te alcance em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém, glória a Deus. Fica aqui, amados, vamos orar por você. Deus tem te usado e vai usar mais ainda. Lembrando, amados, eu já li os 2 livros, né? Adquiri os 2. 3 Guerras para um Soldado e também Revestido de Poder, né? E hoje o evangelista Rafael trouxe este, tem alguns ali. E se você pode adquirir, adquire, que é bênção, né? Para nós, todos nós.
Vamos clamar a Deus, apresentar ao Senhor, o servo dele. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor tem usado o teu servo, Pai. Temos visto, Senhor, a luta, meu Deus, as dificuldades, mas temos visto fé, temos visto, Deus, constância, Senhor, perseverança. Isso sabemos que agrada o Senhor, e o Senhor tem sido o sustento do teu servo. Pai, nós apresentamos a Ti como igreja, e clamamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha continuar a Tua boa obra sobre a vida do evangelista Rafael, meu Deus, os Teus planos, os Teus projetos. Pai, traz a vitória sobre a vida dele, faça-o prosperar a cada dia mais, meu Deus, que as portas se abram, que o milagre aconteça, que ele venha glorificar ao Senhor em tudo, meu Deus, venha testemunhar dos teus feitos, da tua resposta sobre a vida dele, Deus, que o teu milagre o acompanhe, as tuas ricas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, seja repreendido toda a estratégia do adversário contra o teu servo, meu Deus, todo espírito opressor contra a vida dele, Senhor, toda inveja, toda palavra, Senhor, contrária que é lançada contra o teu servo, que seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós confiamos diante do teu altar, Senhor, que o inimigo esteja ao chão, Senhor, todo o levante quebrado, todas as cadeias, Senhor, destruídas pelo teu poder. Ministra, Senhor, com a tua paz, a tua alegria, Senhor, o teu fortalecimento sobre o teu servo, ó Pai. Nós clamamos a Ti e ministramos como igreja as bênçãos do Senhor sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Ti, meu Deus, aleluias. Amados, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Deus abençoe o evangelista, obrigado por ter vindo, e o amado vai correr para o culto daqui a pouco, né? Então, é bênção, né? Graças a Deus. Isso que ajuda um pouco, né? A gente fazer o culto às 17 horas, os irmãos têm culto às 19, daqui eles saem acelerados, né? Vamos agradecer a Deus por este tempo, mas antes eu quero chamar aqui a obreira Nilda para orarmos por ela, pela família, né? Se o Dorivaldo puder vir também, trouxe o Samuel, Samu, eu falei lá atrás, estou de olho em você, hein? Ele é o mascote da igreja. Ele gosta, né? Vamos apresentar a família da obreira, né? A irmã Dalzija está no hospital ainda, irmã? Está lá no hospital, né? Foi devido à fraqueza, né? Respiratória e o coração fraco, né? Foi infarto, começo de infarto, né? Teve mesmo. Teve infarto, então. Vamos orar a Deus, apresentar ao Senhor. Vou pedir para a pastora Dione ministrar esta oração aqui. E, amado, vamos confiar em Deus, né? E a gente pôde se alegrar no Senhor, estar lá na casa deles também. Amém. Irmãos, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo de número 5. Glórias a Deus. A partir do verso 1. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos esperar todos acharem para a gente fazer uma leitura muito bonita nessa noite. Lucas capítulo 5, versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, irmãos, olha só. Eu trouxe o meu livro aqui novamente para os irmãos. Para quem não quiser estar adquirindo hoje, a gente vai fazer um preço muito bom, tá? R$15 apenas. Tá bom, pastor Jean? De 20 vai para 15, porque a gente tem poucas unidades, irmãos, e eu preciso ajuntar um valor para imprimir mais unidades, tanto do primeiro livro como do segundo, porque mês que vem nós estamos indo para o Nordeste e eu preciso levar uma grande quantidade para lá. Tá bom? Então, os irmãos que puderem, passe lá. A gente tem Pix, a gente tem várias formas aí para os irmãos estarem adquirindo esse livro e serem abençoados. Amém? 3 guerras para um soldado: guerra da carne, guerra espiritual e guerra do mundo.
todas essas guerras baseadas na Bíblia Sagrada, para o seu conhecimento e o seu desenvolvimento. Bom, então você passe ali no final para estar conhecendo. Lucas capítulo 5, versículo 1, nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos com que ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glórias a Deus. Você pode glorificar Deus nessa noite? Irmãos, essa é uma palavra muito linda. Eu amo quando eu leio esse texto aqui. Porque quando nós lemos esse texto, nós vemos alguém que está frustrado. Nós vemos alguém, irmã, que está decepcionado. Porque nessa ocasião aqui, Pedro ele vai para o mar com a certeza que ele vai pegar peixe. Ele tem a convicção que vai dar certo. E pescador que é pescador de verdade, sabe som foi. Pescador que é pescador de verdade, ele sabe exatamente quando o mar tá bom para pegar peixe. Às vezes, o sinal do que está ventando no mar ou não é um sinal para o pescador. Se está frio ou está calor é um sinal para o pescador. Se a maré está alta ou está baixa, também é um sinal para o pescador. Pescador de verdade, ele sabe exatamente o dia certo que a sua pesca vai ter sucesso. Eu me lembro que uma vez eu fui pescar com meu pai e a gente foi bem de manhãzinha e tinha feito muito frio na noite passada. E nós chegamos no pesqueiro por volta de 7 horas da manhã e o dono do pesqueiro falou: olha, vocês vão entrar, mas não vão pegar nada porque fez frio a noite toda. E a água está gelada, então vocês não vão conseguir. Mas vocês podem tentar. Dito e feito, irmãos. Nós ficamos lá por 4 horas e não pegamos nada. Aí depois de 11 horas, que já estava sol, já estava quente,
Foi aí que a gente começou a conseguir pescar alguma coisa. E aí os pescadores de verdade, que conheciam, começaram a chegar e pescar. Então quem é pescador, ele sabe exatamente a hora certa que a pesca vai ter sucesso. E Pedro, nesse dia ele tinha certeza que iria dar certo. E existe, irmãos, duas tentativas que todo ser humano coloca em prática. A primeira tentativa é quando você vai tentar dar certo. Quando você diz, olha, o não eu já tenho, então eu vou tentar o sim. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Essa é a tentativa que você vai tentar. Mas existe a tentativa que nós temos a certeza que vai dar certo. Nós temos a certeza que nada pode atrapalhar. Uma vez eu passei muito tempo desempregado e eu fui fazer um processo seletivo em uma empresa e era 5 fases. E eu passei nas 4 fases. Na última fase, que era um teste físico, eu infelizmente fui reprovado. Só que eu já tinha convicção que daria certo. Porque o teste era muito simples, era muito fácil. E eu tinha certeza que eu iria passar, que ia dar tudo certo. E aí o RH falou aquela frase que ele fala para todo mundo, né? Espera em casa que a gente te liga. Eu estou esperando eles me ligar até hoje. Mas infelizmente na última etapa não deu certo. Eu tinha certeza que daria certo. Mas no final não deu certo. E Pedro, ele estava passando por essa mesma situação aqui, nessa ocasião. Ele tinha certeza, pastor Jean, que nada podia frustrar a sua pesca. Mas o texto diz que eles trabalharam a noite inteira e nada. E quando o texto diz nada, significa que nenhum peixe ele pegou. Nada, zero. A pesca de Pedro foi um verdadeiro fracasso. Só que nesse dia, Pedro teve um encontro com Jesus. E todo homem que tem um encontro com Jesus, a sua história é totalmente diferente. E Jesus, olha só como Jesus é sábio, irmãos. Jesus, ele vai pegar o barco de Pedro para subir em cima e para pregar, para ensinar a multidão. E o texto vai dizer que havia 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos. E Jesus, ele vai pegar justamente o de Pedro. E eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque é o seguinte. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Pedro era uma pessoa difícil de lidar. O temperamento de Pedro era um sanguíneo. Uma pessoa difícil de lidar, irmãos. Então eu penso comigo que Jesus pensou que se ele não pegasse o barco de Pedro, Pedro podia ir embora para casa sem ouvir a pregação. Mas Jesus, que já era onisciente, ele conhecia muito bem a Pedro, ele vai pegar justamente o barco dele. Porque Pedro teria que ouvir a pregação inteira para depois ir embora. Ô glória! Então Jesus, ele consegue prender a atenção de Pedro ali. E enquanto Jesus estava pregando, irmãos, Jesus estava curando Pedro por dentro. Oh glórias!
Enquanto Jesus estava ensinando ali, pastora, Jesus estava curando a decepção de Pedro. Enquanto Jesus estava ali ensinando, ele estava tratando Pedro por dentro. Aí Jesus prega, limpa Pedro por dentro, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos purificar por dentro. Depois que Jesus prega, Jesus vai falar para Pedro: Pedro, eu até quero te devolver o seu barco, mas eu não posso devolver o que você colocou na minha mão do mesmo jeito. Ô glória. Você não entendeu? Eu vou melhorar para você. Aquilo que você coloca na mão de Jesus, Ele não vai te devolver do mesmo jeito. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Aquilo que você entrega na mão de Jesus, Ele não vai te devolver do mesmo jeito. A sua família que você entrega na mão dele, Ele vai restaurar. O teu problema que você entrega na mão dele, Ele vai restaurar. A tua dificuldade que você colocou na mão dele, Ele vai restaurar, porque Jesus não vai devolver o que você confiou na mão dele do mesmo jeito. Jesus é especialista nisso, irmãos, de devolver o que você colocou na mão dele de uma maneira diferente. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, eu quero até te devolver, mas eu não posso devolver o seu barco vazio. Oh glória. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, volta lá no mar. Aí eu imagino Pedro, irmãos, porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia, a gente tem que pensar, a gente tem que imaginar a cena. Eu imagino Pedro, pastor Jean, falando para Jesus: mas eu acabei de vir de lá. Acabei de passar vergonha lá. Acabei de ser fracassado lá. Não vai dar certo. E Jesus manda ele voltar para o mesmo lugar. Aí ele fala: mestre, eu trabalhei a noite inteira e nada apanhei. Vírgula! Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente tem que usar vírgula na nossa vida. Quando Jesus ele entra na nossa situação, irmãos, nós temos que aprender a usar vírgula na hora certa. Porque a vírgula, ela significa um espaço entre uma situação e outra. E a situação de Pedro antes é que ele estava sem Jesus. Oh glória. Mas ele usa a vírgula dizendo: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. Deixa eu lançar uma palavra para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você que recebe, levanta a sua mão. Em nome de Jesus, oh glória. No lugar aonde você foi envergonhado, vai ser o lugar aonde Jesus vai te honrar. No lugar aonde você recebeu o seu fracasso, vai ser lá que Deus vai se mostrar que Ele é na tua vida. No lugar aonde te humilharam, vai lá mesmo que vai ser o lugar aonde eles vão ver que Deus é na tua vida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra nessa noite. Ele trabalhou a noite inteira, mas nada apanhou. Se esforçou a noite inteira, mas nada conseguiu. Aí ele vai dizer, irmãos, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Olha só o detalhe. Sobre a tua palavra. Ou seja, Pedro primeiro ouviu
a palavra de Jesus, para depois confiar nela. Dá para entender esse mistério aqui, irmãos? Primeiro Pedro, ele parou para ouvir a voz de Jesus, para depois colocar sua fé em prática. Agora olha só que problema que teria se Jesus não pregasse antes. Porque Pedro, ele falou sobre a tua palavra. Porque, irmãos, nós vivemos num tempo hoje em dia que as pessoas, elas querem alcançar a bênção e não conhecer o dono da bênção. As pessoas hoje buscam solução para o seu problema no momento, evangelista Silas. Mas elas não querem ter compromisso com Jesus. E esse é um grande problema, irmãos. Mas Pedro primeiro, ele conheceu Jesus. Ele ouviu a palavra de Jesus, para depois Jesus operar um milagre na vida dele. Aí o texto vai dizer que ele volta para o mar. Versículo 6, você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 6 diz assim, ó. Então, fazendo assim, colheram. Tá, colheram aí? Colheram uma tão grande quantidade de peixe. Agora olhe para cá, irmãos. Pelo que eu sei, a gente vai no mar, pastor Jean, para pescar. Não é para colher. Até onde eu sei, irmãos, a gente tem que ir para o mar para pescar, não para colher. A gente só colhe aquilo que está fixo em um determinado lugar. Mas o texto vai dizer que eles colheram os peixes. Ou seja, eles pegaram os peixes que estavam parados em um lugar só. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Sabe por que isso aqui aconteceu? Porque enquanto Pedro estava ouvindo a palavra de Jesus, Jesus, que é onipresente, onisciente, ele estava também lá resolvendo o problema de Pedro. Oh, glória! Estava falando para o peixe, ó, ajunta aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos passar aqui. Porque quando você para ouvir a voz de Jesus, ele trabalha no teu problema. Quando você para ouvir a voz de Jesus, ele trabalha na tua dificuldade. Agora o problema, irmãos, o problema é que às vezes nós não queremos ouvir a voz de Jesus. Já passou um momento na sua vida que você entregou currículo em todo lugar e a porta não se abria? Que você ia para um lado, para o outro e nada dava certo? É porque às vezes, irmãos, Deus, ele fecha algumas coisas na nossa vida, sabe? Para a gente parar para ouvir a voz dele. Oh, glória! Às vezes, nós estamos tão atarefados no nosso dia a dia e nós não temos mais tempo para Jesus. E Jesus tem que bloquear algumas coisas para nos chamar a atenção. Prova isso, Rafael? Provo. O filho pródigo, a Bíblia vai dizer, depois você lê na sua casa, Lucas 15. A Bíblia vai dizer que depois que o dinheiro dele acaba, há fome naquela terra. Primeiro o dinheiro dele acaba, depois
a fome chega naquela terra. Se a fome não chegasse lá, ele não se quebrantaria e talvez ele não voltaria para a casa do pai dele. A fome precisou invadir a terra inteira para chamar a atenção de um jovem. Então, às vezes, Deus, Ele fecha algumas portas na nossa vida, sabe? Para nos chamar a atenção para perto dEle. Oh, glória. Jó, ele vai dizer assim, ó, antigamente, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois dessa dificuldade eu te conheço face a face. Eu te conheço mais perto. Porque nós temos o mal, irmãos. Desculpe usar essa palavra, mas é a verdade. Nós temos o mal de buscar a Deus só no momento da nossa dificuldade. Só quando o sapato aperta que nós buscamos a Deus. Só no momento que nós estamos sozinhos que nós nos achegamos perto de Deus. E isso é o mal de todo ser humano. E é por isso que às vezes Deus precisa fechar algumas coisas em nossas vidas. Para chamarmos a atenção para perto dEle. Agora olhe cá. O texto vai dizer também. É uma mensagem para você pensar, irmãos. O texto vai dizer também que a quantidade de peixes que eles pegaram era tão grande, pastora Dione, que eles tiveram que chamar os amigos deles que estavam próximos. Olha só que coisa linda, irmãos. Eles tiveram que chamar. E o texto diz também que os 2 barcos encheram, que quase iam a pique. Eita glória. Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção, quando chega na sua vida, chega para você e para quem está perto de você. E isso é interessante a gente falar, porque quando nós desobedecemos a Deus, o castigo vem para nós e para quem está perto de nós. Prova na Bíblia, provo. Lê a história de Davi, o pecado de Davi, você vai ver as consequências. A sua família pagou o preço. Agora, quando nós obedecemos a Deus, a bênção vem para nós e para quem está perto de nós. Você pode dar glória a Deus por isso? É por isso, irmãos, que vale a pena ser fiel a Deus. É por isso que é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Porque quando a bênção chega, alcança você e quem está perto de você também. Mas tudo isso aqui aconteceu porque primeiro Pedro parou para ouvir a voz de Jesus. E às vezes, evangelista Silas, a gente precisa parar para ouvir a voz de Jesus. A gente precisa parar. Quer outra prova disso? Jesus certa vez visita a casa de Marta e Maria. Marta estava preocupada com muitas coisas, mas Maria gastou todo o seu tempo aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Aí Marta questiona: mestre, pede para essa minha irmã aí vir me ajudar, porque eu estou afadigada. Oh, glória. Aí Jesus fala: Marta, minha avó está indo embora. Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas a tua irmã escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Ou seja, a luta vai vir, mas ela vai se lembrar das palavras que ela está ouvindo. A dificuldade vai vir, mas ela vai se lembrar das palavras que ela está ouvindo. Então isso não será tirado.
Mas isso só eu e você conseguimos quando nós paramos para ouvir a voz de Jesus. Saia com essa frase nessa noite em seu coração. Eu preciso parar para ouvir a voz de Jesus. Porque enquanto você faz isso, meu irmão, Jesus, ele trabalha no teu problema. Você pode dar glória a Deus por isso? Se coloque de pé que eu quero orar por você. Oh, glória. Para finalizar, versículo 11. E lá, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora imagine aqui comigo, irmãos. Imagine aqui comigo. Nesse momento aqui, oh glória, eu amo a Bíblia Sagrada, irmãos. Nesse momento aqui, Pedro ficou rico. Pedro alcançou o que todo pescador queria alcançar. 2 barcos cheios de peixe. Oh, irmãos, o homem ficou rico naquele dia. Mas a Bíblia diz que eles largaram tudo para seguir Jesus. Oh, glória. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Pedro parou para conhecer quem era Jesus. E quando eu e você conhecemos Jesus, irmãos, nada do mundo mais importa. O que importa é nós seguirmos a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que pararam nessa noite para ouvir a Tua voz, que pararam nessa noite para ouvir a Tua doce palavra. Jesus, a Tua palavra tem poder para curar. A Tua palavra tem poder para restaurar casamentos. A Tua palavra tem poder para sarar as famílias do Brasil. A Tua palavra tem poder para alcançar onde a medicina não alcança, Pai. A Tua palavra em Hebreus vai dizer que ela é como uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. A Tua palavra tem poder para mudar os pensamentos negativos. E como é bom, Pai, nós pararmos para ouvir a Tua doce voz. Em nome de Jesus, Pai, enquanto a Tua igreja está ouvindo a Tua voz hoje, vai lá no nosso problema, vai lá na nossa casa, vai lá na porta de emprego que está fechada, vai lá naquela promoção, Deus, que está difícil para sair. Abre as portas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Visita aquele hospital naquele momento, Deus. Oh, glória. Aonde o parente do Teu filho e da Tua filha está. Oh, glória. Eu sinto a graça de Deus aqui. Visita, Pai, aquele hospital nessa noite. Porque a Tua palavra não volta vazia. E nós vimos nessa noite que nós só precisamos parar para Te ouvir, oh glórias. Enquanto o Senhor trabalha no nosso problema, Pai, visita, Deus, essas pessoas que estão nos assistindo agora através dessa câmera, Pai. A cada um que está com seu casamento abalado, com a sua família abalada, que está em estado de depressão, de crise de ansiedade, em nome de Jesus, Pai, visita essa pessoa nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, que a Tua palavra seja cada vez mais em nosso coração, porque quando a Tua palavra é no nosso coração, o Senhor se responsabiliza pelo resto. Eu Te louvo, Pai, e eu Te agradeço pela vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo nessa noite, essa semana, diga forte, essa semana será a semana da minha vitória, porque hoje eu ouvi a voz de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?
Glórias! Escute, eu já quero entregar o microfone. Por acaso tem alguém no nosso meio que se encontra afastado da igreja? Se tiver, só levante a mão que eu quero te conhecer. Tem alguém entre nós que se encontra afastado da igreja? E por algum motivo, alguma tristeza, alguma decepção, ou qualquer outro motivo, você se afastou do caminho do Senhor? Se tem alguém nessa noite, eu quero te conhecer. Tem alguém que nunca aceitou Jesus e ouviu essa palavra nessa noite? Não tem ninguém? Jesus quer te dar nessa noite, meu irmão, o melhor abraço da sua vida. Você que me assiste nessa live também. Jesus quer te dar o melhor abraço da sua vida. E não existe mais nada prazeroso nesse mundo, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus. A nossa vida é diferente. Nosso modo de pensar é diferente. Tem luta, tem dificuldade. Mas nós temos um Jesus que trabalha em nosso favor. Tem alguém nessa noite querendo aceitar Jesus? Tem alguém querendo fazer uma nova aliança com Jesus nessa noite? Se não tem, glórias a Deus por isso. Se tem alguém na live me assistindo e quer entregar a sua vida para Jesus, comente aí nos comentários: eu quero aceitar Jesus. Pastor Jean e a pastora Dione vai ler o seu comentário e vai entrar em contato com você. Viu? Deixa aí nos comentários agora: eu quero aceitar Jesus. E que essa palavra te alcance em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém, glória a Deus. Fica aqui, amados, vamos orar por você. Deus tem te usado e vai usar mais ainda. Lembrando, amados, eu já li os 2 livros, né? Adquiri os 2. 3 Guerras para um Soldado e também Revestido de Poder, né? E hoje o evangelista Rafael trouxe este, tem alguns ali. E se você pode adquirir, adquire, que é bênção, né? Para nós, todos nós. Vamos clamar a Deus, apresentar ao Senhor, o servo dele. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor tem usado o teu servo, Pai. Temos visto, Senhor, a luta, meu Deus, as dificuldades, mas temos visto fé, temos visto, Deus, constância, Senhor, perseverança. Isso sabemos que agrada o Senhor, e o Senhor tem sido o sustento do teu servo. Pai, nós apresentamos a Ti como igreja, e clamamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha continuar a Tua boa obra sobre a vida do evangelista Rafael, meu Deus, os Teus planos, os Teus projetos. Pai, traz a vitória sobre a vida dele, faça-o prosperar a cada dia mais, meu Deus, que as portas se abram, que o milagre aconteça, que ele venha glorificar ao Senhor em tudo, meu Deus, venha testemunhar dos teus feitos, da tua resposta sobre a vida dele, Deus, que o teu milagre o acompanhe, as tuas ricas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, seja repreendido toda a estratégia do adversário contra o teu servo, meu Deus, todo espírito opressor contra a vida dele, Senhor, toda inveja, toda palavra, Senhor, contrária que é lançada contra o teu servo, que seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós confiamos diante do teu altar, Senhor, que o inimigo esteja ao chão, Senhor, todo levante quebrado, todas as cadeias, Senhor, destruídas pelo teu poder. Ministra, Senhor, com a tua paz, a tua alegria, Senhor, o teu fortalecimento sobre o teu servo, ó Pai. Nós clamamos a Ti e ministramos como igreja as bênçãos do Senhor sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Ti, meu Deus. Aleluias. Amados, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Deus abençoe o evangelista. Obrigado por ter vindo. E o amado vai correr para o culto daqui a pouco, né? Então